Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês um assunto sério. Cyberbullying, o mais covarde dos bullies, porque é muito fácil usar o anonimato no computador. As pessoas, por exemplo, em fórum de internet não usam seus nomes verdadeiros. Por exemplo, aqui temos um cara com o apelido de Zerdax. Outro apelido do outro, Camaleão. E o seguinte, possibilidade de apelidos, sabe, infinita, e permite então a pessoa se esconder. Aí usa o avatar. O avatar é no perfil do camarada, o cara coloca uma foto que pode ser essa foto tanto real dele como não. Na maioria das vezes não. Coloca um desenho, um boneco, coloca alguma coisa que ele goste, um carro, por exemplo. Eu gosto de carro, meu avatar é de carro. E o seguinte, então é muito fácil, a pessoa fica ofendendo na internet. E o seguinte, se esquece que ela está magoando pessoas de verdade. E o seguinte, essas pessoas deviam pensar que isso não é brincadeira. Magoar não é brincadeira, rir dos outros, sabe, de gastar os outros, diminuir os outros, isso não é brincadeira. Aí tiram onda com a minha cara, por exemplo. Há coisa de uns 3 anos atrás, eu gostava de uma garota da internet chamada Nayara Cabral. Aí dizem que eu persigo a garota. Bom, eu já nem procuro mais a garota. Primeiro eles fizeram a cabeça da garota para ela não gostar de mim. Aí, sabe, aí usaram isso, como eu lutei pela garota, me acusaram de perseguição. Pelo que eu sei, perseguição é o que corre, por exemplo, com um carro. E não o que eu fazia. Aí o seguinte, sabe, sempre me julgam negativamente em fóruns, sempre me humilham, me rebaixam. Aí, sabe, coisas para ofender, dizem, tu nunca vai ter namorada. Aí debocham de mim por não dirigir. Como eu já disse no outro vídeo, sabe, dirigir não é para todo mundo. E o seguinte, com o Uber dá para viver sem dirigir. Tudo bem que na adolescência, até início da fase adulta, eu tinha um sonho de dirigir, ter o meu carro, mas não deu. E o seguinte, mas por exemplo, sabe, eu poderia, sabe, ter tirado a carteira. Isso numa situação hipotética. Imagine que eu tivesse tirado a carteira, mas por dificuldades econômicas, tudo, eu tivesse que trabalhar numa aviação de transporte urbano e tivesse que dirigir um desses ônibus urbanos que eu não gosto, desprovidos de conforto. Esses ônibusinhos que não tem ar-condicionado, que o motor é na frente do ônibus, essas porcarias de motor dianteiro e tudo. Quem me conhece sabe que, pessoalmente, sabe que eu sou uma pessoa crítica com relação aos ônibus urbanos. Então, o seguinte, pensando, se eu já acho maçante ter que pegar um ônibus urbano para ir trabalhar, imagina se eu trabalhasse em ônibus urbano dirigindo lá o ônibus. Aquela barulheira toda, solto, aquela linha 928 da Madura Candelária, por exemplo,
Imagina o meu grau de estresse. Meu grau de estresse. Então, quando eu penso que eu não sou motorista de ônibus, eu penso, sou mais feliz do que essas 3.000 pessoas habilitadas que amanhã vão sentar ao volante de um ônibus urbano e que agora, domingo de noite, talvez estejam trabalhando de motorista de ônibus, que além do mais tem isso, o motorista de ônibus ele trabalha sábado e domingo. Então, o seguinte, sabe, eu queria carteira apenas para ter o meu carro, mas sou mais feliz que o motorista de ônibus, que esses ônibus urbanos, eu acho umas carroças, umas ratatouillas, umas sucatas. Então, é o seguinte, eu sempre sucata através desse vídeo mostrar o seguinte, minha insatisfação com essa história de cyberbullying, porque isso de bullying, sabe, às vezes tem até calúnia contra mim, dizendo que eu sou maluco, maníaco. Eu não sou nada disso, sou apenas um cidadão. Apenas um cidadão. Ah, você faz vídeo imitando galinha. E daí? Eu tenho direito de me divertir. Me divertir depois da semana toda ralando alguma coisa para esfriar a cabeça. Aí, o seguinte, sabe, aí... Sabe, só sabem me criticar na internet. Antigamente eu não tinha internet. Eu era feliz na infância. Eu só tinha um console, videogame normal. E depois, na adolescência, quando eu ganhei meu PC, eu não tinha internet. Então eu ficava jogando aqueles jogos dos anos 90. Os primeiros SimCity 2000, SimCity 3000... aquele Need for Speed High Stakes, Need for Speed Road Challenger, Need for Speed Road Track. Eu era feliz sem internet. O que a internet me trouxe de bom foi que eu pude, como é que eu vou dizer, rever uma amizade dos tempos de escola. Várias amizades dos tempos de escola. Sendo que uma delas até foi comigo para uma casa de flipper e levou o filho dela. Mas a internet trouxe também de bom o YouTube, que permitiu ver vídeos de coisas que eu gosto, sabe, coisas do primeiro mundo, carros do primeiro mundo, ônibus do primeiro mundo, caminhão do primeiro mundo. Enfim, tem coisas interessantes na internet. Esse lance de universos paralelos eu adoro, ficar vendo sobre Sete Além e tudo, mas isso de cyberbullying eu acho o fim da picada. O fim da picada. Devia ter uma legislação contra isso. Mas fazer o quê? Sabe, o Brasil, todo mundo sabe que o Brasil é um país que precisa de leis mais severas para tudo. Então, com a internet não ia ser diferente. Então, sabe, mas independente da legislação, então que haja conscientização. As pessoas deviam pensar no que é internet, porque estar num bate-papo online é diferente de estar jogando um joguinho na internet. Uma coisa é uma partida de SimCity, por exemplo, SimCity Online, que é só um jogo. Você fica ofendendo pessoas na internet. Quando você ofende uma pessoa na internet, a ofensa ela sai do campo virtual para atingir a alma e o sistema nervoso de um ser humano real. Então, é só isso que eu queria deixar bem claro através desse vídeo. Sabe? Deixar bem claro através desse vídeo que cyberbullying é um abuso, um desrespeito, deveria ser tratado criminalmente, e é isso que eu quero deixar bem claro. Sabe, gostaria de que
sabe, ter um ambiente amigável nesses fóruns que, sabe, porque brincar é uma coisa, desrespeitar é outra. Brincar é como eu faço, por exemplo, com meu primo, ficar apertando a orelha dele assim, tudo. É como, por exemplo, uma amiga, eu chamo ela pelo nome de Oni no final, substituindo a última sílaba do nome dela por Oni. E o seguinte, isso sim é brincadeira, mas pô, coisa que ofende, coisa que magoa, isso não pode não, gente. Agora o seguinte, sabe, aí resultado. Então é isso que eu queria deixar claro através desse vídeo. Deixar claro através desse vídeo que isso não é brincadeira. E é isso aí. Um beijo para a Noa, um abraço para a Noa. E é isso. Sabe que eu queria deixar claro. Eu vou encerrar o vídeo, sabe, até porque já são 11 minutos. Vou gravar esse vídeo na resolução menor, não é menor, mas não vou botar em HD, porque senão vai demorar a madrugada toda para uploadar. E o seguinte, é isso. Fui, gente.